Fala, meu lindo! Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês ficam fazendo suspense. Aí eu penso que tá todo mundo morrendo. Aí é só falar que tá gravando, os irmãos aparecem. Ô gente, nós estamos em São Paulo. E agora não é mais fôlego da semana. Agora é mentoria de vida. Como eu posso te explicar? Em um momento com Jesus, há uma semana atrás, o que o Senhor me fez entender é que nós não precisamos de um fôlego. O que nós precisamos é de uma direção. E eu já tenho 35 anos de idade. Eu sei que parece menos. Não era para rir, era para dar um glória a Deus. Mas eu já passei por alguns lugares na vida que já estou apto a ajudar de uma forma mais precisa. Porque nada gera mais autoridade do que dor. A dor é um fator gerador de autoridade. Você só pode falar por aquilo que você passa. Senão você é só um teórico tentando explicar sobre algo que você nem de fato viveu. Quando eu falo sobre filhos, eu já sei mais ou menos a realidade. Sobre casamento, sobre lutas, sobre doença, sobre cura, sobre milagres de provisão e sobre tempos de seca. Só que então o que nós precisamos é de direcionamento. Só que direcionamento não é de maneira perdida, de uma maneira guiada. E eu não sei se você percebeu, mas nós passamos basicamente 6 anos juntos aqui no nosso canal e já nós não somos desconhecidos. Quando as pessoas me encontram na rua, elas me abraçam como se eu fosse parte da família. Isso é um privilégio. Só que eu tenho um desejo ainda maior. Eu quero ser parte de famílias que vivem milagres extraordinários, de famílias que não sucumbem à dor, de famílias que passam por obstáculos e vencem, que geram testemunhos e passam para o outro lado. Entende? Então eu preciso me posicionar. Nós não vamos só ser mais um canal a partir de hoje. Escute bem o que eu estou dizendo. A partir de hoje nós seremos uma comunidade que não desgruda, uma comunidade que caminha junto e que nós vamos ter testemunhos incontáveis ainda esse ano. Então eu quero eu quero para além. E eu decidi algo no meu coração. Eu vou criar algo que vai me custar. Não vai ser tão simples de fazer acontecer, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Nós vamos criar uma comunidade de verdade. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai ter um link aqui abaixo. Em algum lugar da descrição, é o link da nossa comunidade. A partir de hoje, você vai ser lembrado de tudo aquilo que acontecer. Nós vamos ter propósitos de oração, de jejum juntos, e eu quero poder fazer parte ainda mais da tua vida. Deus me chamou para servir a minha geração, e eu quero dizer que você pode contar comigo. Então entra nessa comunidade, não tem custo, não é para vender nada, não é para isso. É para que você possa caminhar com a gente, evoluir, crescer e poder desfrutar do melhor de Jesus nessa terra. Você crê nisso? Então já entra na nossa comunidade, viu que chique, é tudo novo. Entra na comunidade já e curte o vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E a partir de hoje, nós vamos andar junto. Eu quero ser alguém que vai trazer luz para a tua caminhada e te ajudar a tomar as melhores decisões que vão mudar o seu destino para sempre. Então vamos para a mensagem. Ai, Jesus. Evangelho de Jesus. Tá difícil para mim hoje, estou emocionado.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 16, verso 21, diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia. Deus do céu, eu preciso de um irmão para dar glória a Deus comigo nisso. Olha, a gente está falando de 1 hora depois, minutos depois, já não se lembra mais. Oh meu Deus. Porque pela alegria de ter nascido um bebê para o mundo. Amém? Olha, quem aqui já tem filhos? Levante a mão. Uau, também. Eu tenho uma fábrica. Você lembra da primeira ultrassom que você foi fazer? Irmão, a primeira ultrassom é uma das coisas mais apavorantes na vida. Porque tem médico... Eu ia desabafar. Mas veja, é muito complexo aquele momento, porque você quer contar os dedinhos, você quer ver se está tudo bem com o seu filho, e você tem uma ansiedade como qualquer pai e mãe do mundo, que é ouvir o tal do coração. Irmão, e ouvir o coração da criança é desesperador, porque ele é muito rápido a batida, e você diz, meu Deus, não nasceu, já está dando um infarto. E é desesperador. Só que existem duas coisas que são muito diferentes: o pai e a mãe. Porque o pai está vivendo tudo de fora, e a mãe está vivendo com aquilo tudo dentro dela. Então o pai consegue dormir melhor, porque a barriga não pesa. Mas a mãe já não consegue dormir mais de qualquer posição. A gente não muda o humor, por mais que tem homem que engorda junto com a esposa. Amém. Mas veja, as dores de fato, elas não são nossas. Elas são de quem está passando. É da mulher. Veja, eu me lembro da minha esposa, dos 3 filhos, das 3 gestações. Na verdade nós tivemos 4, e uma nós perdemos. Então é muito interessante olhar para ela mudando o corpo, mudando, sabe, a maneira dos seus hábitos, até que chega um dia que de repente dá um grito dentro de casa, e a bolsa estoura e a gente sai correndo para o médico. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez, e eu era um espectador da dor de alguém que me daria o maior presente da vida. Só que a dor não era minha, a dor era dela, porque gerar um testemunho, ele é algo muito poderoso. Para quem gera é diferente de quem acompanha de fora. Na maioria das vezes nós olhamos os testemunhos, mas ninguém viu as dores, as noites sem dormir e as dores que acompanharam aquela jornada. Nós pegamos no colo, mas ninguém tomou ponto. Ninguém ficou gritando numa maca, ninguém gritou por anestesia. Nós basicamente chegamos quando tudo já aconteceu. Agora, para quem está gerando o milagre, a experiência é completamente diferente. Então quando o texto está dizendo que quando nasce, toda angústia, toda dor ela passa, é porque de verdade passa. Porque quando você pega o fruto daquilo que você sofreu e gerou durante tanto tempo, então você diz, uau, valeu a pena. A minha esposa, o primeiro parto dela, todos foram partos naturais, mas o primeiro demorou mais de 10 horas. Você imaginar isso não é a mesma coisa que viver isso. Eu me lembro que quando terminou todo o processo de parto, eu doía da ponta da cabeça à ponta do pé. Só não tive coragem de reclamar para ela. Mas eu fiquei tão tenso, tão, sabe, ruim com aquilo, com aquela insegurança, com aquilo de poder ver. Mas quem gerou foi ela. Agora, nós somos uma geração que não espera o resultado, que não consegue mais suportar as dores do processo. A gente quer viver o final das coisas, mas nós não aceitamos o começo delas. Nós queremos a certeza do testemunho, mas nós não queremos a incerteza de esperar aquilo acontecer.
Nós somos uma geração que desiste antes da hora. E quem desiste antes da hora nunca vai ter essa palavra para dizer: valeu a pena passar pelo processo, valeu a pena superar, valeu a pena esperar, valeu a pena a dor que doeu na pele, mas agora é real, agora é o testemunho, agora é o milagre. Nós estamos amando os milagres, mas nós não estamos mais desejosos pelo processo. Nós queremos ver que Deus faça, mas a gente não quer esperar. A gente quer que Deus transforme o nosso casamento, mas a gente está divorciando antes de o milagre acontecer. A gente está querendo que Deus mude a nossa trajetória, mas a gente não consegue parar no emprego por mais de 3 meses. Nós queremos que Deus mude o caráter de alguém, mas o nosso caráter Deus não pode mudar, porque para a gente nós somos perfeitos. Ou seja, nós queremos o final das coisas, mas nós não estamos mais aceitando o começo delas. Uma das coisas que eu amo na minha esposa é porque ela, quando nasceu João, eu me lembro do rostinho dela, a felicidade. Minutos depois de passar pela maior dor da vida dela, ela olhar para mim e dizer: eu estou pronto para o próximo. Confesso que me deu um pouco de desespero naquele momento. Não é fácil. E aí nós perdemos uma gestação, porque gerar testemunhos dói. Nem sempre acontece da maneira que a gente gostaria, nem sempre é da velocidade que a gente espera. Perdemos uma gestação, e aí dores de processo. E eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Nós tínhamos um balão que ela havia me dado a notícia, e no balão estava escrito: "The new baby is coming". Só que nós perdemos a gestação e o balão ficou dentro da lavanderia. Minha esposa, sem coragem de destruir o balão, tirou o baby e ficou só assim: "The new is coming". Ela estava dizendo mais ou menos isso: Deus, eu não sei se o Senhor vai me dar outro filho, mas eu sei que o Senhor vai me dar algo novo. Eu sei que o Senhor vai transformar esse processo em um testemunho extraordinário. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Grave isso que eu vou falar para você. Gerar um testemunho dói demais. Noites sem dormir, lágrimas que não cessam, joelhos que não se levantam, madrugadas que não passam, um coração que aperta no peito. Todo mundo consegue, pra gente não chega. Mas quem suporta as dores de um processo vai ver o milagre de maneira genuína e real. E toda a dor será transformada em alegria, porque gerar processos ou viver processos para gerar milagres valem a pena, quando aquilo que você orou se tornar o testemunho que você vai contar. Eu me lembro do dia que eu cheguei na lavanderia e estava o balão e o balão estava escrito: "The new is coming". Eu corri para minha esposa, porque o Espírito Santo falou comigo: eu vou virar a página. Eu vou virar a página. Eu corri para minha esposa e falei: vida, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus falou comigo, Ele vai fazer algo novo. Alguma coisa vai acontecer. E tudo o que Deus fez estava conectado com uma estação. O Noah nasceu. E o Noah nasceu no final de 2019, começo de 2020. 2020 nós vivemos a maior pandemia do século, lembra? Nós tínhamos um refúgio dentro de casa. O Noah não era só um bebê, o Noah era um refúgio do céu para nós. Era tudo na hora certa. Grave isso: Deus não erra o tempo, Deus não muda o horário, Deus não se atrasa na sua tarefa, Deus cumpre tudo de maneira perfeita. Mas a gente nunca pode esquecer: testemunhos são gerados debaixo de processos que às vezes irão nos causar dores. Mas quem consegue passar pela dor e não desistir, vai viver o seu milagre de maneira completa. A mulher grávida, quando ela dá luz, está tudo doendo, está tudo ruim ainda. Mas aí de repente ela ouve o barulho de um choro. E todo o tempo que não podia gerar acaba. Sabe, todas as dores de tempo de oração, dizendo: Deus faz, esquece tudo. Todas as ultrações de dúvidas intermináveis, esquece tudo. Todas as noites sem dormir, esquece tudo. Porque alguma coisa veio à tona.
É exatamente isso. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida que o processo vai acabar, as dores irão terminar, e tudo aquilo que você gerou na dor, respeitando processos, vai se tornar o maior milagre da sua história. E você vai dizer como aqueles que respiraram aliviados: valeu a pena passar por tudo, valeu a pena todas as dores, valeu a pena todas as noites sem dormir, porque agora aquilo que era um clamor é um testemunho verdadeiro. Amém. É impossível falar disso e não lembrar da minha mãe. Minha mãe, chegou um momento da nossa família que a minha mãe não conseguia mais suportar o meu pai. E ela contava para as pessoas a história da nossa casa como se ela fosse vítima, e somente vítima de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E um dia ela falou para uma mulher tudo que o meu pai havia feito e tudo que ele havia passado. E a mulher que ouviu disse para ela: nossa, que dó dele. E a minha mãe nunca tinha sentido pena do meu pai. Na cabeça dela, meu pai era o coadjuvante de toda dor, ou o ator principal, seja assim, melhor. E a mulher apresentou outra perspectiva para minha mãe, deu um livro para ela de presente. Lembra do livro, O Poder da Mulher que Ora? E a minha mãe orou durante 8 anos pelo meu pai. Só que orar 8 anos por um homem de dura cerviz não é fácil. Minha mãe dobrava os joelhos, e quando levantava era o mesmo homem que estava para tomar café. Minha mãe dobrava os joelhos e era o mesmo homem que falava palavras de maldição. Era o mesmo homem, ainda era o mesmo homem. 8 anos orando, 8 anos gerando um milagre, 8 anos passando por processos de dor e de dúvida. Até que um dia, minha mãezinha, na oração da manhã da igreja, o Espírito Santo falou com ela: hoje eu vou falar com o Hamilton. Hoje eu vou falar com ele. Minha mãe tem 1,65 m, meu pai tem 1,86 m. Naquele dia, minha mãe tinha 1,90 m e meu pai tinha 1,5 m. Minha mãe entrou dentro de casa e falou para ele: Hamilton, hoje Deus vai falar com você. Meu pai riu, achou que não era nada. Só que o que ele não sabia é que a minha mãe já estava de joelhos 8 anos pela nossa casa. Meu pai entrou dentro do carro. Quando entrou na rua da nossa casa, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Naquele dia, eu vi o meu pai chorar pela primeira vez. Eu vi o meu pai pedir perdão para a família pela primeira vez. Naquele dia, o meu pai me pediu perdão. E naquele dia começou a gerar o meu testemunho. Mas durante 8 anos, uma mulher dobrou os joelhos e não desistiu. Jesus salva o meu marido, mas ele não vale nada. Jesus salva o meu marido. E as pessoas diziam: você é casada com um homem que já te deixou. Jesus salva o meu marido. Resistiu a tudo, a todos, as dores, e hoje a nossa casa serve ao Senhor Jesus. Eu quero que você entenda: vale a pena gerar um milagre. Você não vai desistir dos processos que te levarão ao milagre. Você vai conseguir resistir às dores, você vai conseguir passar pelas batalhas, mas você não vai desistir, você vai perseverar. Mas alguém está dizendo que é impossível, que não vai acontecer, não dá tempo para restaurar, não tem cura, não tem milagre disponível. Mas você não vai parar, você vai continuar crendo, você vai continuar lutando, até que o dia, toda luta, toda batalha, toda dor se transforme no seu maior testemunho. E aí você vai ler exatamente aquilo que João está dizendo: porque quando dá a luz, toda angústia, toda dor, toda tristeza é esquecida. Eu termino dizendo algo para você. Há um tempo atrás eu fui chamado para ser um dos padrinhos do Hospital do Câncer de Barretos. E talvez foi um dos dias mais doloridos da minha vida, porque me levaram na área infantil. E para quem tem filhos, isso dói muito mais.
Me lembro de ter visto uma menininha com a idade da minha filha, com o pai de joelhos do lado da cama dela, trocando a sonda do bracinho dela, e eu não aguentei. Eu comecei a chorar, entrei dentro do banheiro, me tranquei. Estava toda a imprensa do hospital, toda a equipe, os diretores, e eu trancado no banheiro chorando sem conseguir voltar. Até que me recompus, saí, e a médica me falou uma coisa: você sabia que quando as crianças voltam para o hospital, elas não conseguem lembrar da dor que passaram aqui? Eu falei, como assim? Exatamente, é como se uma borracha apagasse na cabecinha delas, e elas ficam com outras memórias. Elas lembram do que brincaram, elas lembram dos dias bons, mas elas esquecem dos dias maus. Por isso que eu entendo que quando o Senhor diz que o nosso coração tem que ser como de uma criança, é porque vai ter um dia que a gente vai esquecer de todas as dores. Só 3 pessoas acreditaram. Então eu vou pegar essa palavra só para mim. Vai ter um dia, Dave, vai ter um dia que toda dor vai ter valido a pena, de um nível que você não vai lembrar de absolutamente nada, e só o testemunho vai ser contado. Em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora para que os teus filhos não desistam de viver o seu milagre, mas que possam gerar o seu testemunho. Senhor Jesus, que processos não sejam desrespeitados, que casamentos não acabem, que famílias não sejam dissolvidas, que negócios não sejam abandonados, mas que os teus filhos consigam passar pelo dia difícil, para poder chegar no dia aonde olharemos para tudo, não lembraremos de nada, e só um testemunho ecoará através da nossa voz. Em nome de Jesus, amém.